palavras no Conversão Extrema e o mapa das palavras é um pilar importantíssimo, um pilar da base da multiplicação das vendas. Daqui em diante nós começamos agora a falar sobre comunicação, como vou me comunicar com o meu público. E tudo que a gente discutir nesse módulo é apenas para descobrir quais palavras eu vou utilizar aí na nossa comunicação. E é que muita gente não faz da maneira correta, não torna a sua comunicação persuasiva, clara e no fim é afetado, obviamente, o seu resultado. Por isso que é importante você prestar atenção desde o início, porque esse módulo é realmente importante e vai mudar completamente o seu jogo, beleza? Tem uma frase do Eban Pagan, que é um grande profissional aí do marketing, que diz: as palavras são a ferramenta mais poderosa no marketing. Eu realmente acredito, porque a comunicação ela está ligada em tudo no seu marketing. Quando você faz um anúncio, quando você envia um e-mail, quando você conversa com alguém, quando você manda um recado no WhatsApp, em tudo é utilizada a comunicação. Então, o mapa das palavras, ele pode ser usado em vídeo, textos, áudios, em tudo. Toda forma de comunicação com o seu cliente ou a sua audiência ou um possível cliente é utilizado esse mapa que nós vamos discutir durante todo esse módulo, beleza? Então vamos lá. Qual é o objetivo deste módulo? Entender como meu público se comunica para tornar as campanhas mais poderosas e lucrativas. Quando eu falo campanhas, não apenas as campanhas no Google ou no Facebook, mas site, anúncios, e-mails e qualquer forma aí de comunicação. É falar a linguagem do cliente, não a sua linguagem. E isso muda aí realmente a forma como você cria suas campanhas e gera mais resultado no final. Mas, Thiago, o que é o mapa das palavras? Vamos lá, vamos começar aqui do zero nessa primeira aula. Bom, um mapa é uma lista de palavras ou frases retiradas do seu público para utilizar na sua comunicação. Então, assim, muita gente, ao criar uma campanha, um anúncio, vai lá e cria um anúncio de qualquer maneira. Vou criar aqui um anúncio sem utilizar as palavras corretas, porque ele acha que aquelas palavras ali são as melhores. E não é assim que funciona. Talvez o seu público não entenda alguns termos que você fala, ou eles falam de um jeito diferente. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: você precisa falar como o seu cliente fala, porque dessa maneira ele vai entender você e tudo que é mais claro vem de mais informações claras, informações persuasivas e palavras onde o cliente se sente em casa. Então esse mapa é o que vai guiar a sua comunicação e você vai utilizar em tudo aí na sua empresa, no seu negócio. E quando a gente fala em mapa das palavras, tem uma profissão que é muito conhecida, que é o copywriter, né? Que é a pessoa que escreve, geralmente escreve textos, escreve scripts para vídeos, enfim, são os escritores mais focados em vendas, certo? Então você já ouviu falar talvez de copywriting, que é a técnica da escrita persuasiva, da comunicação persuasiva, e também temos um módulo sobre isso aqui no Conversão Extrema. Mas vamos entender um pouco sobre o mapa das palavras e essa parte de escrita persuasiva. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: por que você compra uma revista? Pode ser um jornal, mas vamos focar na revista. Geralmente você compra uma revista pela capa. Você olha a capa, demonstrou um interesse e aí você compra a revista. Ou seja, os melhores copywriters, as pessoas que vendem a revista, são as pessoas que escrevem na capa, porque a chamada tem que ser realmente muito forte, baseada no interesse das pessoas. Então, se você notar aqui, tem duas capas de revista. Uma aqui fala simplesmente cintura fina em um pulo. Olha só. Circuito em dupla, resultado em dobro, menos 500 calorias, chame sua amiga. É interessante. Vamos ver se tem outra aqui, ó. Menos 14 quilos em 2 meses, treino que chapa a barriga. 37 lanchinhos saudáveis para levar na bolsa. Enfim, o que acontece? Cintura fina em um pulo. Por que essa comunicação tá dessa maneira? Cintura fina em um pulo. Não está muito agressivo, não está assim, não está assado, enfim. Por que essas palavras estão aqui? Elas foram muito bem estudadas para vender essas revistas. Por isso que quando a gente faz um anúncio, tem que pensar que a capa
da revista da sua empresa, quando você fala com alguém. Então, essa comunicação ela é muito importante ser desenvolvida no seu negócio, porque ela pode tanto ajudar e puxar muitas vendas, como pode impedir que a revista seja, enfim, vendida, tá bom? E tem outras revistas aqui de negócio, ó, ganhe dinheiro fazendo o que você mais gosta. O outro aqui, a Disney que ninguém vê, os bastidores dos parques, as polêmicas dos filmes e as jogadas de marketing no reino da diversão. Olha essa headline, uma headline muito forte, um título muito forte e chamativo para quem tem interesse aí nesse assunto. Então, obviamente, essas pessoas que escrevem aí essas capas, elas não colocam ali de qualquer maneira, não fazem com um anúncio, uma capa, não. É uma capa muito bem pensada, porque ela pode determinar o sucesso ou o fracasso nas vendas de uma revista. Então, o mapa das palavras, basicamente, tem alguns pontos importantes que eu quero reforçar com você. Primeiro, a qualidade das palavras determinam a qualidade do seu marketing. Então, a fonte, que palavras eu vou utilizar nas minhas campanhas, na minha comunicação, no meu site, isso determina a qualidade do seu marketing. Não existe campanhas de sucesso sem uma boa base de palavras. Guarde isso, não existe uma campanha de sucesso sem uma boa base de palavras. O terceiro aqui, algumas palavras chamam muito mais a atenção do seu público comprador e você precisa usar essas palavras. Você pode falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Então você tem que saber aquela que vai chamar mais a atenção do seu público comprador. E tem como saber isso. Nós vamos falar aqui durante todo esse módulo. E também o quão emocional é a sua palavra. Você sabia que cada palavra, uma pequena frase, tem um nível emocional quando uma pessoa lê ou ouve? E isso é importante você entender, porque quando você constrói um anúncio, uma campanha, você tem que descobrir o quão emocional é aquela palavra ou aquela frase, porque às vezes pode ser uma palavra com duas ou três, uma frase com duas ou três palavras. E aqui vou dar um exemplo para você. Quando a gente pensa aqui em animal, peixe ou tubarão, qual dessas palavras você acha que é mais forte, mais intensa? Quando a gente fala aqui do nível emocional, geralmente, tubarão. Eu faço essa pergunta para vários alunos aí durante as mentorias e o tubarão sempre vence. Por que que sempre vence? Porque animal é algo mais amplo, você pode pensar vários animais, peixe também. Agora, tubarão, você já lembra aquele tubarão com a boca gigante, cheio de dente, querendo te pegar. Isso é o tubarão. Então, ele é uma palavra muito mais forte, mas praticamente estou dizendo a mesma coisa. Passar dessa para melhor ou morrer. Ou seja, eu falei de uma maneira mais suave. Morrer é muito forte, é muito pesado. Automóvel, carro ou Ferrari. Ferrari, ela é mais intensa, ela é mais forte. Então você vê que pequenas mudanças aqui nas palavras mudam completamente a intensidade de uma frase, de um anúncio, de uma chamada. E uma coisa que eu mostrei elas têm em comum essas palavras aqui em vermelho, elas são bem específicas, que isso ajuda também na comunicação, deixar a comunicação mais clara. Então, um conselho que eu dou para você já desde o início é corra de palavras vagas. Por exemplo, alcance a liberdade. E bom, o que é liberdade para um pode significar diferente para o outro. Vamos pegar um exemplo. Se eu falo liberdade para você, o que significa? Para alguns pode ser que é o cara saiu da prisão, é o cara que está livre. Para alguns pode ser liberdade, pode ser o cara ter muito dinheiro, aí ele tem liberdade. Para outros não. Pode ser que liberdade é apenas viajar, ele tem um dinheiro lá legal, bacana, mas é que ele pode ir a qualquer lugar, a qualquer momento. Então, liberdade é uma palavra vaga. Você precisa complementar essa palavra para deixar ela mais intensa. Então, muitas vezes você pode construir um anúncio que ele não diz nada ou não passa a exata mensagem que você quer passar. Então, isso aí que você tem que ficar atento na hora de construir uma boa base de palavras. E fique tranquilo, Thiago, tô começando do zero, isso é muito complicado e tal. Fique tranquilo que eu vou te mostrar o passo a passo bem detalhado para você construir uma boa lista de palavras e que vai utilizar em tudo aí no seu marketing, vai mudar completamente os seus resultados. Então, as palavras
como eu falei, mudam completamente o seu resultado. Então, mudanças em títulos, palavras, headlines podem aumentar os resultados em até 10 vezes. E eu vejo isso na prática. Nossa, quando a pessoa constrói um anúncio, quando faz uma chamada, inclusive, quando a gente fala em YouTube, quando a gente fala em Facebook, um anúncio chamativo muda completamente o resultado de uma campanha. Inclusive, os 4 pilares para você alcançar resultados na internet, anunciando no Google ou no Facebook. Landing page de alta conversão, oferta, promessa irresistível, que inclusive os dois têm o mapa das palavras. Aí o que mais que tem aqui? Nós temos a segmentação e o anúncio chamativo. Se o seu anúncio não for bom, não for chamativo, você perde. Você perde o quê, Thiago? Você perde a atenção das pessoas e custa caro aparecer para quem não quer comprar de você, aparecer para quem não toma uma ação. Então vamos supor o seguinte, você aparece 100 para 100 pessoas e uma a cada 100 pessoas que o seu anúncio aparece, se você paga, uma pessoa clica no seu anúncio. Isso aqui é uma taxa de clique de 1%. Agora, se você aparece para 100 pessoas e 5 pessoas clicam no seu anúncio, isso é uma taxa 5 vezes maior, de 5%. Isso aqui se chama taxa de cliques, que tem tanto no Google quanto no Facebook. E quanto maior a sua taxa de cliques, mais relevante é os seus anúncios na plataforma. Ou seja, a qualidade das suas palavras, a qualidade dos seus anúncios determinam quanto você paga para as ferramentas. Então, se o Google ou o Facebook identificar, esse anúncio aqui é muito ruim, né? Tá, o CTR, né, que a taxa de clique está muito baixo, você muitas vezes tem que pagar mais caro para aparecer. E aí aquela pessoa que tem um CTR maior, uma taxa de clique maior, ou seja, tem mais cliques por impressão, né, por visualização aqui do anúncio, a pessoa acaba pagando menos e no fim gera mais resultado. Nem sempre a pessoa que paga mais aparece nas primeiras posições do Google. O fato dela ter uma campanha mais estruturada, ela pode pagar menos por leilão, por uma palavra-chave, aparecer numa posição superior. Então, por isso que é importante você dominar essa arte das palavras, né? Então, quando eu pego aqui uma capa de revista, eu encontro algumas palavras muito fortes. Palavras como polêmica. A palavra polêmica é uma palavra com intensidade emocional muito forte. Bastidores do parque, né? Jogadas de marketing, reino da diversão. Então, tudo isso são palavras diferentes, fortes e muito bem pensadas para vender essa revista. E essa aula aqui foi uma introdução sobre a importância de você desenvolver uma boa base de palavras. E durante todo esse módulo eu vou te mostrar desde o zero, o passo a passo para você dominar essa arte. E esse conhecimento tem o poder de mudar completamente os seus resultados. Não só nas campanhas no Google e no Facebook, mas em todo o seu marketing. Então é isso, te vejo na próxima aula e bora construir o mapa das palavras.